que pareciam erradicadas e reaparecem. Está aí o sarampo de volta. Esgotamento das fontes de energia, e nós temos muito aqui. A espionagem, estabilidade do regime, colapso dos sistemas de informação pelo acúmulo de dados, assimetrias ampliadas, diferença tecnológica, guerra cibernética. Estamos vendo aqui no Brasil a guerra cibernética, esse hackeamento criminoso feito em cima das mensagens trocadas, desde que sejam realmente aquelas mensagens entre o ministro Moro, quando era juiz, os procuradores lá da Força-Tarefa da Lava Jato. É um crime. Crime, e está aí, né? E todo mundo olhando de braço cruzado. E a crise econômica, que eu posso chamar de uma tempestade, né? Vou fazer aqui um rápido histórico dessa tempestade. Ela começa com a Constituição de 88, né, que nós sabemos, colocou uma série de despesas obrigatórias e sem dizer de onde é que vinha a receita. Para cobrir aquelas receitas, o que se fez primeiro? Se aumentou o imposto, até chegar nessa carga tenebrosa que as senhoras e os senhores empresários, e cada um de nós também carrega nas costas, de 33%, 34% do produto interno bruto. Aí parou, não dá mais para aumentar imposto. Superamos a hiperinflação. A turma mais nova aqui, né, não lembra muito da hiperinflação, né? Mas aqui o pessoal mais antigo conhece bem ela. Plano Real superou isso. E aí se buscou o equilíbrio fiscal durante aquele período de governo do presidente Fernando Henrique, em cima de uma matriz econômica, de um tripé, que era a meta de inflação, a taxa de juros e o câmbio flutuante. Tudo bem. Mas, também já naquele período, na busca do equilíbrio fiscal, o que se fez também? Começou a se fazer dívida, mas ainda, não é, em pequeno nível. Bom, o presidente Lula é eleito em 2002, assume em 2003, com Antônio Palocci de ser o ministro da Fazenda. Se manteve aquele tripé macroeconômico e, não é, a ortodoxia que vinha regulando a nossa economia, sob a égide do Palocci. Segundo o governo Lula, e, consequentemente, depois Dilma. Aí a ruptura. Partiram para uma visão voluntarista da economia, com uma nova matriz econômica. Vamos nos endividar, vamos valorizar o câmbio, vamos lembrar que ali, 2008, 2009, 2010, todo mundo viajava para o exterior, era uma festa, né? Farra no exterior, dólar a 1,50, 1,60. Desonerações fiscais, começa para um, depois vai para outro. Hoje nós estamos com 275 bilhões de reais de desoneração fiscal. E juros reduzidos por decreto. É mole, né? O decreto reduz o juro. Senhoras e senhores, geramos uma dívida boçal. Temos uma década perdida. Entre 2005 e 2015, em torno de 700 bilhões de reais foram feitos de dívida pelo governo, que entregou esse recurso ao BNDES, e onde foi bater isso? Nas refinarias premium da Petrobras, que não existem, na Sete Brasil, né, em outros campeões nacionais para quem foram entregues esse dinheiro. Obras inacabadas, temos 7 mil obras inacabadas nesse país, transposição do São Francisco e por aí afora. E óbvio que em tudo isso, a turma cobrando o seu pedágio, né? Esses subsídios, a contabilidade criativa, o uso do BNDES, Caixa, Banco do Brasil, levou às pedaladas e levou ao impeachment da presidente Dilma. Essa é a situação das nossas contas públicas, conta do padeiro aí só, senhoras e senhores. Aí não estão o juro da dívida, que nós estamos pagando 400 bilhões por ano de juro da dívida. Estamos entrando no 6º ano no vermelho. Vamos lembrar que para 2019 a previsão é menos 139 bilhões. É a nossa dívida para esse ano. Então é esse pacote que o presidente Bolsonaro herdou. Se existe herança maldita, a herança maldita é essa aí, pô. Nós temos que domar esse leão, né? Temos que resolver esse problema. E aí eu lembro Machado de Assis. Quando alguém tem a vocação da riqueza, mas sem a vocação do trabalho, a resultante desse impulso é uma só: dívida. Aí, um arranjo baseado na expansão do consumo e no aumento do gasto público, apelando ao mercado para se financiar, resultou, machadianamente falando, em um aumento extraordinário das dívidas. Então, senhoras e senhores,
É isso que aconteceu no nosso país. E que agora toca ao presidente Bolsonaro e à equipe dele buscar solucionar. Como é que nós vamos recolocar o Brasil nos trilhos? Nós não temos dúvida que a eleição de 2018 foi uma reação vigorosa da sociedade brasileira, buscando resgatar o país e o nosso orgulho como nação. Nosso compromisso primordial é o de restabelecer a confiança no país e em suas instituições. Sem confiança, senhoras e senhores, nada funciona. A retomada do crescimento é prioritária, assim como a questão da segurança pública, que aflige a todos nós no nosso dia a dia. Então, são dois tripés do Brasil. Ajuste fiscal, a coluna da esquerda, contas públicas, e agenda de produtividade, a coluna da direita. São os dois grandes problemas estruturais da nossa economia que têm que ser resolvidos. O ajuste fiscal, nova previdência, desvinculação do orçamento, modernização do Estado, eu vou tocar nesses assuntos. E a agenda de produtividade, privatização, concessão, reforma tributária, abertura comercial, desburocratização. Previdência, passou no primeiro turno, é uma reforma boa. Daqui a 6 anos, vamos ter que falar dela de novo. Poderíamos demorar uns 10, 15, mas daqui a meia dúzia, vamos voltar a discutir esse assunto. Eu não preciso aqui convencer ninguém, eu tenho certeza que estou falando para uma plateia de convertidos. Não é? Que o modelo previdenciário ele se esgotou, uma pirâmide financeira. Não é? Nós aqui que somos mais velhos, que conseguimos nos aposentar, vamos receber. Gabriel vai trabalhar até o último dia da vida dele. Não tem aposentadoria para ele, não, pô. Tá? Não tem como. Se continuar esse modelo, zero para ti, meu irmão. Tá? Tem jeito para ti. Tá? Então, temos que dar segurança e previsibilidade para os filhos e para os netos. Senão, essa turma vai olhar para a gente um dia e vai dizer: onde vocês estavam? O que vocês fizeram? Tá? Então, ela foi aprovada aí no primeiro turno, consideramos aí, né, Luiz Felipe, que ali na primeira semana de agosto conseguimos vencer o segundo turno, né? Vamos vencer, isso aí. E vamos ao Senado, acredito aí que até o final de setembro, né? Gostaríamos que ela tivesse sido aprovada mais cedo, mas já está sinalizado e vai passar. Desvinculação do orçamento, que é o que o meu amigo Paulo Guedes fala tanto, né? Hoje, 96% dos recursos do orçamento estão carimbados. Sobra 4% para o governo. Para a senhora terem uma ideia, no orçamento desse ano, o que era de despesa discricionária, ou seja, aqueles 4%, significava 104 bilhões de reais num orçamento de 1,5 trilhão. Então, praticamente nada para o governo. Como é que o governo vai investir? Como é que o governo vai recuperar, né, determinadas atividades, como a própria parte da educação, da saúde, se está tudo carimbado? Se criou um novo regime fiscal, aquela emenda constitucional 95, a do teto de gasto, dizendo que o orçamento só pode aumentar de um ano para outro de acordo com a inflação do ano anterior. É o que eu chamo a teoria da pizza. O orçamento é uma pizza com várias fatias, né? Mas tem umas fatias que aumentam independente da inflação, que é a questão previdenciária, a questão salarial. Vamos lembrar que nós tivemos aumentos salariais que foram concedidos em 2015, com reflexo até 2019. Então, se uma fatia da pizza aumenta mais, o que é que tem que fazer com as outras? Tem que restringir. E aí falta recurso para defesa, para educação, para saúde, para investimento na infraestrutura. Se nós não fizermos nada, em 2022, bicentenário da independência, a União só paga salário. Tá? Não faz mais nada. Vai ser o shutdown do governo. Todo mundo trabalha em casa, que não tem nem papel, não vai ter nada. Tá? Não pode pagar conta de luz, água. Então, nós temos que mudar essa questão orçamentária. Todos sabem que o Estado está obsoleto, o Estado está inchado. Para que tenha uma ideia, entre 2007 e 2014, o Ministério da Educação contratou 100 mil pessoas, tá? Em 10 anos. São 10 mil pessoas por ano. O presidente não se rendeu ao fisiologismo do toma lá da cá. Então, ele apanha todo santo dia por causa disso. Cortamos 20 mil cargos comissionados, buscamos enfatizar a satisfação do cidadão,
E o presidente delega autoridade e busca a competição. E, óbvio, precisamos implantar em todos os níveis de governo o uso das novas tecnologias, né? Ou seja, evitando aquela ida do cidadão para tarefas comezinhas. Ele não precisa ir uma repartição pública para tarefas comezinhas, ele pode fazer tudo isso pela internet. Isso é a economia do conhecimento. A agenda de produtividade. Privatizar aquilo que pode ser privatizado. Vamos vender as refinarias da Petrobras, a questão do gás, a energia mais barata, se paga uma fortuna para transitar um gás que é extraído pelos dutos que pertencem às companhias estaduais, nós temos que quebrar esse monopólio, né? A expectativa é arrecadar nos próximos 3 anos 1,6 trilhão de reais com isso. E conceder tudo que nós podemos conceder, não temos condições de investir. Agora, para isso, o que tem que ter? Estabilidade jurídica e contrato bem feito. Alguém só vai investir, qualquer uma das senhoras e dos senhores que tenha recurso e que vai querer investir na concessão de uma rodovia, quer ter certeza que eu vou operar isso aqui por 30 anos e não vai aparecer um governo de turno para dizer, não, agora eu não quero mais, pode tirar os pedágios, tira tudo como fez o meu governador Tarso Genro lá no Rio Grande do Sul. Então a coisa não funciona dessa forma. Então temos que dar estabilidade, né? E, óbvio, tudo isso está baseado na confiança, né? Os investimentos na infraestrutura, óbvio que alavancam a produtividade, né? E melhoram o ambiente de negócios. Aí é a grande discussão que as senhoras e os senhores, eu sei que estão travando já há algum tempo, que é a reforma tributária. Já está sendo discutida dentro do Congresso. E o que nós temos hoje? Nós temos um projeto dentro da Câmara, né, que já está colocado lá, que é baseado naquilo que o Bernardo Api, né, considera como o mais apropriado. Dentro do Senado, é aquele projeto que era do deputado Rauli. E tem o nosso, do governo, que está lá, fechado com o Paulo Guedes, com o Marco Sintra, a equipe dele, e tem o das senhoras e senhores também. Então nós vamos discutir isso aí, vamos discutir dentro do Congresso, obviamente, e chegar à conclusão do que é melhor. Mas eu acho que ninguém tem dúvida de duas coisas. Número 1, o sistema é caótico, então nós temos que reorganizar esse sistema para desburocratizá-lo, para torná-lo mais ágil e diminuir os custos até para pagar o imposto, que eu tenho certeza que cada empresa que tem aqui tem que ter um número X de advogados tributaristas, né, contadores, não sei mais o quê, de modo que consigam pagar os impostos. A minha filha, ela é advogada, né? Eu falei para ela, ó, não entra para a área tributária não, que vai dar problema, hein? Vai perder o emprego aí, pô. Então, isso é uma coisa que as senhoras e os senhores têm certeza. Segundo, vamos baixar essas alíquotas e alargar a base de pagamento. Eu não preciso citar aqui, né, que a corrente, né, mais moderna de comércio, ela passa ao largo das tributações. Então, a ideia de tributar as movimentações financeiras, ela sim faz sentido. E óbvio que não pode aumentar a carga tributária, já chegamos no limite. Eu, antes que cheguei, até conversei ali com o Gabriel, com o pai dele, né, e até disse, bom, se nós tivéssemos 33%, 34% de carga tributária, mas nossas estradas fossem autobans alemãs, né, nossas escolas fossem suíças, né, e nossos hospitais, né, fossem de primeiro mundo, todo mundo estava satisfeito. Tá bom, estou pagando, mas estou recebendo de volta. Mas não recebemos nada de volta, né? Então, temos que mudar, e mudar radicalmente. Não pode fugir da reforma tributária. E é objetivo, né, do governo do presidente Bolsonaro resolver esse problema até o final do ano. Temos que resolver esse problema, porque sabemos que o ano que vem, é ano eleitoral, as coisas se complicam. Abertura comercial e desburocratização. A abertura comercial, já me referi várias vezes em outros fóruns, eu uso sempre a expressão do presidente Geisel, quando falava da abertura política. Tem que ser lenta, gradual e segura. Não dá para dar um choque de abertura nas nossas empresas de hoje para amanhã, com uma carga tributária desse tamanho, com uma infraestrutura deficiente, que o nosso produto chega nos portos custando uma fortuna em comparação com aqueles que vêm do lado de fora. Temos que abrir sim.
Só temos 1,2% do fluxo de comércio mundial. É nada para um país do nosso porte. Então nós temos que escalar, aumentar a importação, aumentar as exportações, temos realmente um fluxo de comércio e nos inserirmos nas grandes cadeias de valor agregado. Não podemos sair disso aí. E desburocratizar. Essa medida da liberdade econômica, que facilita a abertura de empresas, a própria questão do cadastro positivo, são medidas que levam à desburocratização. E qual é o ponto focal disso? É o Estado que tem que provar que as senhoras e os senhores estão errados, não as senhoras e os senhores que têm que provar para o Estado que estão certos. Temos que inverter essa lógica, essa equação que vem martelando em cima de todos nós ao longo dos últimos tempos. Em relação à política externa, eu estive em Washington, em Pequim, me reuni com as mais diversas personalidades, com diplomatas de ambos os países, com parlamentares nos Estados Unidos, com a alta cúpula do governo chinês. Fui recebido pelo presidente Xi Jinping numa deferência especial para com o Brasil. E o que eu vi? Que estão todos de olho no Brasil, e de olho positivo no Brasil, porque sabem que nós temos um espaço vigoroso para crescer. Então, todos aqueles que querem investir e ganhar dinheiro, querem estar com a gente. Esse contexto de acirramento das tensões políticas, geopolíticas que estão ocorrendo, levam a que a nossa posição diplomática ela esteja baseada em duas colunas: flexibilidade e pragmatismo. Então, nós não podemos ficar nem pendurado no A, nem no B, nós temos que buscar o quê? Aquilo que é melhor para o Brasil e que haja benefício mútuo, tanto para o Brasil como para as outras nações. Essa é a nossa posição. O acordo Mercosul-União Europeia foi uma grande vitória, veio sendo costurado ao longo de 20 anos, mas a participação decisiva ao longo desse semestre, principalmente de uma pessoa que pouco sabe, que trabalhou muito ali, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela venceu grandes resistências do pessoal da área agrícola da União Europeia. Ela foi uma leoa nessa negociação. E o nosso êxito internacional precisa ser conquistado aqui dentro do Brasil, né? Porque ainda tem muita gente aqui dentro que, infelizmente, passa uma imagem péssima do Brasil e, principalmente, do governo do presidente Bolsonaro para o lado de fora. Concluindo, senhoras e senhores, são pilares da civilização ocidental o pacto de gerações. E aí está a questão da previdenciária. Se eu abandono as gerações mais jovens, eu estou rompendo esse pacto. E o pacto sempre foi: os mais novos trabalham para que os mais velhos descansem. Então nós temos que arrumar uma nova fórmula para que isso efetivamente seja mantido. Sem o pacto de gerações, se racha uma democracia. Óbvio que sem democracia não há futuro. Por pior que sejam os fatos que aconteçam dentro dela, ela ainda é o melhor dos regimes. Fora do capitalismo, né, a economia dirigida, ela deu errado em tudo que é lugar no mundo. Aí o pessoal pode falar da China. Não, a China é um capitalismo de um regime ditatorial. Mas lá é capitalismo, né, e um regime ditatorial com as características lá do chinês. Fora do Estado de Direito, mas o Estado de Direito definido como uma coisa muito simples: a lei tem que ser para todos. O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Não pode ter ninguém melhor do que os outros. A sociedade civil forte, com suas organizações como essa do Brasil 200. É isso que faz a força de uma nação. O nosso governo precisa do apoio da sociedade. Eu lembro, 2 problemas estruturais: a agenda de produtividade e o problema fiscal. Então, com todas as metas que nós vamos cumprir para solucionar essas questões que são os grandes óbices para o nosso progresso econômico e para entrar naquilo que eu chamo do ciclo de desenvolvimento sustentável, rompendo a armadilha da renda média que vivemos aqui no Brasil. A segurança pública, atuando na legislação, no sistema penal,
no sistema policial e na área social, senhoras e senhores. Porque se nessas periferias nós não colocarmos água encanada, esgoto tratado, luz, dermos titulação de terra, da propriedade, da casinha que o cara construiu, e colocando ele assim no capitalismo, nós não vamos vencer essa guerra. Podem ter certeza disso aí. E principalmente, políticas de Estado, que sejam perenes no tempo, e não para o populismo do governo, jogar beijinho, passa 2 anos bem e depois, não é, vem a debacle econômico-financeira, que é a situação que nós estamos vivendo hoje. E aí eu lembro esse quadrinho aí, né? O cara pergunta aqui, quem quer mudança? Aí todo mundo vai levantar o braço. Agora, quem quer mudar? Senhoras e senhores, todos temos que mudar. Todos temos que dar a nossa parte nesse momento da vida nacional. Cada um de nós terá a sua tarefa, e ela tem que ser cumprida. É o esforço conjunto que vai nos levar à superação desse momento. E aí eu falo aqui no otimismo. O Brasil é muito maior do que isso. Nós somos muito maior que isso tudo. Nós, brasileiros e brasileiras, temos total condições de arrastar o nosso país para o futuro, de ser a grande nação ao sul do Equador, celeiro do mundo e exemplo de convivência fraterna entre todos que aqui vivem. Muito obrigado.